Bem-vindos ao episódio piloto de Mudanças no Esporte, uma jornada multimídia. Hoje vamos contar em como a forma de consumir esportes mudou com o advento da internet. É um projeto que foi pensado em 3 episódios, em mídia esportiva, futebol feminino e boxe, com mais episódios podendo ser contados no futuro em vários esportes. Então, vamos nessa? Vamos começar com o tema de mídia esportiva. No início, as transmissões eram concentradas na rádio, mas logo depois foram para a televisão e se tornou um modelo multibilionário. Em 2023, o mercado de transmissões esportivas arrecadou 56 bilhões de dólares, segundo uma pesquisa projetada pela Sport Business. O padrão Globo de qualidade, na verdade, é uma estratégia empresarial, porque a coisa mais básica que tem em tudo, no cinema, na música, no livro, quando você escreve, enfim, qualquer coisa que você produz, é a comunicação ela ser perfeita. E o padrão Globo de qualidade tinha essa premissa, ou seja, o que o Boni, que foi o mentor de tudo isso, sempre falava, era que se a pessoa sentasse na frente para ver uma novela e de repente tivesse um ator gaguejando, com uma roupa toda amarfanhada, um repórter entrando desleixado, sem olhar para a câmera, né, olhando para o lado, quer dizer, o cara está em casa assistindo e fala assim, poxa, essa pessoa não está interessada em me contar nada de bom. Né? Ele está perdido, então o cara vai embora, perde a audiência. Então, na transmissão esportiva, isso também vale. Por exemplo, se você faz uma transmissão e você não consegue mostrar como uma bola entrou no gol, como que determinado jogador fez o drible, né? As pessoas que estão em casa vão se sentir irritadas. Então, isso é uma coisa básica. Não adianta nada você escrever uma matéria, não adianta nada você gravar uma entrevista. Por exemplo, essa entrevista que nós estamos gravando aqui. Né? Se o áudio estiver ruim, se a imagem estiver ruim, algo que alguém que estiver assistindo não vai se sentir legal, vai olhar aquilo e não vai gostar do que está vendo, o que a pessoa vai fazer? Vai embora. Ela vai ver outra coisa. Então não adianta você produzir por produzir. Você tem que fazer algo que as pessoas gostem, né? E que tenham prazer em assistir aquilo, em ver aquilo, em ler aquilo e tal. Isso não tem nada a ver com o conteúdo. Né? Não estou falando aqui que as pessoas têm que escrever algo assim ou assado sobre tal coisa ou não. Eu estou falando da parte técnica da comunicação. Antes, a Globo concentrava a maior parte dos direitos de transmissão, mas agora o cenário mudou, com várias outras plataformas também competindo por esses direitos. O modelo multiplataforma ampliou a disponibilidade das transmissões, além de ter aumentado a visibilidade e ter gerado mais lucro às federações. Esse modelo começou em 2018 no Brasil com o NBB, o Novo Basquete Brasil. Um ano depois, a Live Mode trouxe para o futebol com a Copa do Nordeste e 3 anos depois pensou também para o futebol paulista. O sucesso do Paulistão é uma forma clara de como o modelo multiplataforma pode mudar a forma de consumo. No Paulistão 2023, mais de 70 milhões de pessoas foram alcançadas em mais de 100 jogos transmitidos em várias plataformas. Mas os campeonatos nacionais são pouco pensados e vendidos nesse modelo. Gabriel Wacker, jornalista da F5 da Folha, conta em como os campeonatos são pensados para fechar a conta. Assim, eu acho que a gente chegou num momento que a bolha do futebol, se for além do que a gente imagina, vai ser diferente, digamos assim, sabe? Não vai conseguir se pagar. E hoje em dia, tudo é se pagável, digamos assim. Tudo precisa ter lucro, tudo precisa dar lucro. Eu acho que, por exemplo, um exemplo disso
são os estaduais, né? Os estaduais, eles tiveram uma redução de cota tirando o Paulista, os estaduais tiveram uma perda de receita justamente porque não se pagam, não tem tanto retorno assim. Se você não se paga, se o torneio não se paga, não faz sentido você pagar além do que ele já vale, apenas reajustado com a inflação. Uma vez eu ouvi do Fernando Manuel Pinto, diretor de direitos de futebol da Globo, que era o seguinte: eu tenho que pagar a conta, eu não posso pagar além da conta. Você paga a conta. Hoje a Globo paga a conta. E pagando a conta, não sei se você vai ter exatamente lucro, mas você paga a conta, você faz funcionar. O esporte, ele dá lucro em certas ocasiões, porque o custo de produção, de direito de distribuição é muito alto hoje em dia. Então, acho que o grande desafio dos próximos anos é como fazer ter lucro com transmissão ao vivo, que isso ainda, principalmente para grandes empresas, ainda não acontece. Nas ligas nacionais de outros países, aconteceu uma estagnação dos valores dos direitos e o streaming entrou cada vez mais com força na distribuição do campeonato. Movistar na Espanha e Sky na Inglaterra, Itália e Alemanha estão transmitindo o campeonato há décadas e sustentam a pirâmide do futebol europeu. A DAZN entrou na jogada e é a principal concorrente da Sky no mercado europeu. É a principal parceira da Lega Série A, que transmite o futebol italiano na Itália desde 2018. Com a concentração única do streaming não sendo sustentável financeiramente, parcerias de distribuição na mídia tradicional estão sendo feitas para reduzir os prejuízos e aumentar a visibilidade dos jogos. Anderson Santos é professor da Universidade Federal de Alagoas e estuda o mercado de transições esportivas. Ele fala da redução dos direitos dos campeonatos locais e em como as ligas estão buscando novas receitas para aumentar os seus lucros. O que a gente observa é a Premier League centralizando, né, esse mercado. Então, mesmo quando a Premier League não consegue internamente ter maiores ganhos, acho que os últimos 2 acordos de direitos de transmissão, nos últimos 2 ciclos, ela não consegue ganhar nada mais no mercado nacional. Ela tem ainda um potencial de crescimento muito grande no mercado internacional. E é aí que a Premier League vem ganhando cada vez mais dinheiro nos direitos de transmissão. Mas o dinheiro que é oferecido para a Premier League é aquele que é retirado de outros investimentos. Então, se eu quero focar na transmissão do campeonato inglês por ser o mais competitivo ou melhor, né, em termos de jogadores, e tem time que está lá no meio de tabela contratando o jogador que se destaca nas ligas europeias, né, nas outras 3, 4 relevantes da Europa, isso acaba trazendo um problema para os outros mercados também. A La Liga na Espanha tenta se reestruturar, enfim, constituir algo melhor. A gente olha para a Liga Italiana, é extremamente complicado. A francesa tem um problema de base, né, que é a concentração no PSG, e a alemã tem um modelo à parte, que se considera no meio, digamos, nessas 5 grandes ligas europeias. Porque, se a gente pensar, a França teve problema seríssimo uns 2 anos atrás, ao assinar um pacote, né, eu acho, com a Media Pro, que era muito maior, o maior da história, e não houve recurso suficiente para bancar isso, e eles tiveram que ir para alternativas. A Itália pensava que ia conseguir um modelo extremamente inovador, enfim, notou que os clubes na liga apostou em venda para CVC Capital, venda de parte porcentagem desses direitos de transmissão, e isso não está rolando, né? Não tem um retorno como imaginado, sendo que os clubes já passaram 20% do que eles poderiam ganhar para um agente externo ao futebol, e isso vai gerar problemas sérios de concorrência, competitividade. Não é à toa que na Espanha, quando a La Liga resolveu fazer isso também para se capitalizar imediatamente, alguns clubes da Espanha não toparam esse acordo, acho que 3 clubes, e aí a gente vai tendo uma série de problemas quanto, de novo, né, eu comecei falando nisso, em relação às promessas e à realidade. Então, para prometer o que vai acontecer é muito tranquilo, né? Mas é necessário considerar que o mercado de audiovisual ele sofre os efeitos do mercado de capitais de uma maneira geral, né? do capitalismo de uma maneira geral, e dos mercados locais também, né? De algumas crises econômicas que podem ser internacionalizadas e outras que sejam muito específicas de cada país, de como eles se colocam no mercado internacional. Além das transmissões tradicionais, Cazé TV e Canal Gold estão inovando no mercado com a disponibilidade de transmissões gratuitas no YouTube e em redes sociais. A Cazé TV já conseguiu mais de 1 bilhão de views em várias lives já transmitidas
sendo que tem a maior live da história do futebol masculino, com Brasil e Croácia na Copa do Mundo, e também com a live do futebol feminino entre Brasil e Jamaica na Copa do Mundo feminina, com mais de 1,7 milhão simultâneos. Já o canal GOAT, em 2024, tem um ano com muito potencial, isso porque vai transmitir o Brasileirão Feminino, também vai transmitir o UFC e She Believes Cup. No começo do ano de 2024, eles transmitiram 3 campeonatos estaduais, sendo que foi o Carioca, o Cearense e o Pernambucano. Na semifinal da competição do Rio de Janeiro, eles conseguiram uma visualização de 1,8 milhão de simultâneos na partida entre Flamengo e Fluminense. O mercado de transições esportivas está em constante movimento, com vários acordos globais sendo fechados em todo o mundo. Por exemplo, Apple e MLS fecharam um acordo de 2,5 bilhões de dólares para transmitir a Liga de Futebol dos Estados Unidos até 2032. E a DAZN começou a distribuir o NFL Game Pass em sua plataforma por 100 milhões de dólares por ano até a final do Super Bowl de 2033. Por isso que as empresas de mídia sempre estão mudando em onde o conteúdo está passando. Em um mercado de streaming que gasta 8,5 bilhões de dólares somente em 2023, as notícias sempre estão aparecendo. A gente não pode de forma alguma esquecer da importância da Band na difusão do esporte como um todo, né? Mas também, e aí como o assunto é futebol feminino, né, não seria diferente. A Band durante muito tempo transmitiu competições amistosas, competições de clubes, Libertadores, chegou a transmitir torneios paulista. E aí você falou aí, cara, a gente tá falando de 95. Sabe? 90 são 20 anos no mínimo, é que 20? Mas a gente está falando quase 30 anos, né? Mas esses 30, 20, a Band ela teve ali um pé saindo às vezes, né? Tirando um pouco ou voltando a transmitir com mais força, né? De tempos em tempos, mas sempre a Band esteve ali. Sei lá, nas histórias, nos cursos de jornalismo, em que se porventura a cobertura jornalística sobre futebol de mulheres ou esporte de mulheres for fazer parte dessa disciplina, tem que se citar a importância do Grupo Band nisso. O Grupo Band é parte fundamental. Sem a Band, a gente não teria visto o alcance que aconteceu em larga escala. A gente teria visto um alcance dentro da bolha, que poderia sair da bolha. Mas de TV aberta para o Brasil todo, não. Sem a Band, a gente ia demorar mais ainda. O ano de 2023 marcou a consolidação do futebol feminino no Brasil. Isso porque todos os jogos da Copa do Mundo Feminina foram transmitidos na Cazé TV e no FIFA Plus. 63,2 milhões de pessoas acompanharam a competição no Grupo Globo, segundo fontes do Ibope e da própria empresa. A Cazé TV alcançou recordes de audiência em cada partida que transmitia da Copa. A seleção brasileira feminina teve audiências significativas, como a partida contra a França, que alcançou 16 pontos no painel nacional de televisão, o maior recorde da emissora no horário desde 2008. Além disso, não foi só um sucesso de audiência, mas também foi um sucesso financeiro. 570 milhões de dólares foram arrecadados pela FIFA, mais ou menos 2,8 bilhões de reais, e 2 bilhões de pessoas acompanharam a Copa do Mundo Feminina no mundo todo. Rafael Alves fala do que achou da repercussão da Copa de 2023 no público brasileiro.
em que pese o horário que não era nada convidativo, eu acho que a gente poderia ter tido um potencial muito maior se fosse que nem a Colômbia era uma das candidatas, né? Imagina uma Copa dessa na Colômbia, além da proximidade de muitos brasileiros poderem ir para lá, imagine a questão do horário e tudo mais. No entanto, para minha surpresa, eu acho que ela teve um alcance, uma adesão maior do que eu imaginava. Era muito comum na Cazé TV eu não lembro, pode ser que tenha tido, tá? Mas eu não lembro de um jogo que eu tenha feito na Cazé TV, eu fiz 13 jogos, um jogo que tenha tido menos de 120 mil pessoas assistindo. E eu acho isso, para mim, um baita de um número. E isso foi bom porque despertou muito interesse das pessoas, aquelas que não puderam assistir, assistiam durante o dia, eu via um programa, ouvia um vídeo. Então, acho que trouxe mais pessoas para o interesse do futebol feminino e mudou-se também a maneira de se falar de futebol feminino. Era muito comum você ver todo mundo hostilizando e tudo mais. Ainda tem, isso num país machista que é o nosso, é óbvio que vai ter. Mas eu vejo muito mais as pessoas interessadas em conhecer. Mas esse time da Colômbia é bom mesmo no feminino? Né? Porque do nada ganhou de uma Alemanha. Mas achava que a Alemanha fosse forte, então ele quer saber o porquê que a Alemanha não passou da primeira fase. O próprio Brasil, né? Por que o Brasil não passou da primeira fase? Então, causa desperta o interesse. Então, essa Copa, acho que ela ajudou nesse sentido, sim. Com a totalidade da Copa de 2023 transmitida no Brasil, se viu um aumento expressivo da audiência nos jogos de clubes nacionais e internacionais. Da Zona Champions Feminina, o Brasileirão na Band e logo depois na Globo, além de outras competições de times, como a Libertadores, vem aumentando seus resultados de visualização a cada ano. Novas competições estão sendo criadas pensando no desenvolvimento no negócio do futebol feminino e na visibilidade da modalidade. Só que o Brasil ainda falha em cuidar do potencial de suas competições nacionais. Eu acho que essa publicidade maior, facilidade de encontrar as transmissões no YouTube que o DAZN promoveu, acho que isso trouxe aí uma fidelização maior dos fãs na competição, porque você facilitou a forma de acesso a esses jogos, então aumentou a audiência, os números que a gente viu, né, principalmente da temporada passada de audiência dos jogos no DAZN, eram números muito positivos, números crescentes, se formos considerar as temporadas anteriores. Então, acho que foi um sucesso total. E aí, puxando aqui para o Brasil, acho que aqui no Brasil é uma situação mais complicada do nosso Brasileirão. A gente ainda não consegue valorizar a nossa competição da forma como ela deve ser valorizada, valorizar o nosso produto, porque a transmissão é a forma de você fidelizar torcedores, fidelizar um novo público para acompanhar a sua modalidade, de você levar a sua competição, o seu torneio para o resto do mundo, para que possa atrair também o resto do mundo. As transmissões são uma forma de atrair patrocinadores, são uma forma de você atrair, por exemplo, grandes jogadoras que atuam lá fora, mas olha como é que está a nossa liga, vem jogar aqui. Então, se a gente não consegue garantir esse controle de qualidade na transmissão, se a gente não consegue garantir que toda temporada os jogos estarão disponíveis, aí eu acho que ainda falta aqui para o Brasileirão entender melhor o produto e a forma de mostrar esse produto, de valorizar esse produto. E o último tema desse piloto é o boxe, que busca novas estratégias para alcançar um novo público. Foi um dos primeiros esportes a serem mediatizados, com uma luta na rádio estadunidense entre Jack Dempsey e Georges Capetier em julho de 1921. O boxe era muito comum na TV aberta a partir dos anos 1980, com Luciano do Vale, narrador histórico da TV Bandeirantes, trazendo vários combates com a sua produtora, a Look Propaganda, Promoções e Produções. Olha, as transmissões de boxe na TV aberta do Brasil, elas devem praticamente ao Luciano do Vale, né? No começo dos anos 80, ali com Maguila, né, ele percebeu que tinha um cara com muito carisma na mão, isso dava audiência, então o que ele fez? Ele apostou tudo aquilo e deu sorte de, junto com o Maguila, veio na sequência o Tyson, né? Então aí a audiência era uma coisa absurda. E os outros canais, como a Bandeirantes tinha audiência, os outros canais também procuraram fazer boxe. Porque é uma tendência da televisão no Brasil, né? O Chacrinha já dizia, né? Nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia.
E é exatamente o que acontece com o boxe nesse período. O Luciano fazia muito bem, você ia ver uma luta de boxe conhecendo os lutadores, algo que hoje em dia não se faz, né? Na TV fechada. Para você ter audiência, o público tem que conhecer o que ele está vendo. E hoje em dia não se tem isso. Mas o Luciano fazia de forma exemplar. E aí a TV Manchete foi atrás, a TV Gazeta foi atrás, a Record foi atrás, até que a Globo, com o poderio financeiro dela, tomou as lutas principais do Luciano e começou a passar na TV aberta também na Globo, que na época não tinha Sport TV, né? O problema da Globo é que a Bandeirantes passava tudo, enquanto que na Globo passava só o filé mignon, né? E com isso o boxe acabou perdendo também um pouquinho, porque a Globo começava a luta 1 minuto antes, terminava 1 minuto depois. O Luciano não, o Luciano falava da luta a semana toda, né? A questão do boxe, assim como, por exemplo, você pega o tênis, que na época do Kirten bombou e depois quando ele some não aparece outro e tal. Então, o boxe é entre esses esportes que tem determinados momentos que você tem grandes ídolos. Pega o vôlei, por exemplo, também, né? Tem determinado momento que ele tinha grandes ídolos e aí ele se torna um esporte quase que popular, ele quase que sai daquele nicho. Mas o problema é esse, né? Você pega o futebol. Por que o futebol é algo maior do que tudo? Porque ele produz ídolos constantemente, aos montes, no Brasil e fora do Brasil. Então o dia que você tivesse no boxe, uma mesma geração, Ronaldinho, o Romário, volta mais lá para trás, você pega Pelé, Garrincha, Beckenbauer, enfim, você pega grandes ídolos e se o boxe tivesse isso, o boxe teria mantido a proeminência. Quando ele teve um ídolo espetacular como Muhammad Ali, ele era grande. Quando ele teve um Tyson, ele era grande. Aqui no Brasil, quando teve um Éder Joffre, ele era grande. Quando surgiu depois o Popó, ele era grande. Só que essas pessoas passaram, né, e não ficou nada. Então, automaticamente cai a atração daquele esporte e as pessoas não têm muito interesse de assistir. Não tem assim uma questão do esporte ser melhor ou pior do que o outro. O que diferencia é você ter ídolos, né? Você depende de ídolos para poder atingir as pessoas. As pessoas gostam de torcer por pessoas, não torcem pelo esporte. E esse é o panorama no esporte nesses temas específicos. Em breve, mais esportes serão contados. Eu sou o Gabriel Alcântara e despeço por aqui. Até a próxima!